boa noite. Olha, já começamos daqui a pouquinho uma live, um bate-papo todo especial que eu terei, todo especial. A Laura sempre corrige que eu não devo falar esse todo especial, mas aqui é especial demais. Vou falar com a minha amiga Fabiana Bertotti e eu vou pedir só licença a vocês, porque tem a galera também do Instagram que vai participar com a gente. Então, eu vou entrar aqui pelo Instagram, vou cumprimentar o pessoal e vou chamar a Fabi também lá no Instagram. Olha, boa noite, vocês aí que estão com a gente no Instagram. Já estamos prontos para a nossa live. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou começar a falar com a Fabiana Bertotti. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Então, eu vou chamar a Fabiana aqui primeiro. Assim que ela aparecer aqui, já vou convidá-la. Só um minutinho aqui. Tranquilo, tranquilo. Laura está me ajudando aqui também. E se a Fabi já tiver e quiser entrar também no YouTube, já pode entrar com a gente aí. Deixa eu só ver aqui. Olá! Já tinha aparecido aqui. Você está com a ajuda, eu nem com a ajuda estou aqui para poder ligar dois aqui, ao mesmo tempo. Mas você está com a ajuda também, porque tem alguém olhando seus 3 meninos lá. É verdade. A melhor ajuda. A melhor ajuda, viu? Quem diria, hein? Nós dois fazendo live sobre Barbie. Sobre Barbie. Eu nunca pensei uma coisa dessa, viu? Cor de rosa ainda. Peraí, só um minutinho. Eu acho que faltou um lookinho cor de rosa, professor. Vamos aqui. Prontinho. Já estamos aqui os dois, então. Prontinho, galera. Olha, vamos mandando um abraço aqui, beijo. O pessoal da... eu queria só perguntar uma coisa. Tem depois como a gente responder algumas perguntas aqui, né? Já estamos com 2.000 e tantas pessoas aí com a gente. Saiu a Fabi aqui Você saiu lá do YouTube, agora voltou. Então aqui, ó, vamos dar um abraço aqui. Primeiro, Alfa Barbie, sobre a Barbie. Eva aqui, boa noite. João Vitor, Danilo, quem mais aqui? Stephanie, José Marques, boa noite. Todo mundo está animado com a gente aqui. E vamos ver também se você conseguir ver aí os comentários do YouTube, Fabi, conseguir mandar... Vamos ver aqui, galera de Lisboa, Portugal, pessoal de Portugal. Nossa, tem bastante gente de Portugal. Peabiru, no Paraná. Rodrigo fala boa noite, família com propósito, dando oi pra gente. Salvador, na Bahia, meus conterrâneos. Que legal. Mas você tá mais cosmopolita. Gente, vamos ver se também aqui no Instagram tem gente de outros países também aqui, tá bom? Lucas, se tiver alguém de outros países, fala aí também. Olha, eu tô falando de outro lugar aqui. Tem Morrinhos, Goiás, de Hortolândia aqui também. Clara, o som está dando retorno. Tem que ver isso aqui. Vê se melhorou aí, pessoal. Manda mensagem para ver se ainda está dando retorno no som, se já está tranquilo. Nós estamos transmitindo aqui nas duas plataformas. São Luís do Maranhão, Daniel da Silva, Bahia também, tem gente da Bahia aqui. Bom, então tá, já só fala aí, se estiver dando eco, retorno, vocês falam aqui. Pra gente que parece que tá ok, né, Fabi? Pra você tá dando eco aí ou tá normal? Tá, pra mim tá dando leve eco, já até mutei o meu aqui, tô deixando mudo o celular, tô te olhando só no YouTube. Vocês falem aí pra gente, se tá bom. Pessoal aqui, ó, Bristol, na Inglaterra também, Lisboa, BH. Tá, pessoal também do YouTube aí também, fala se melhorou, se tá bem aqui. Agora tá aparecendo pra mim aqui, Tânia Godoy, Piracicaba, São Paulo, do Espírito Santo, Pomar, no Sertão. Então, vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre Barbie. Eu quero começar já essa discussão, primeiro agradecendo você, Fabi, porque você aceitou bater esse papo comigo. E, gente, eu falo aqui, e todo mundo deve saber, eu sou fã de carteirinha da Fabiana Bertotti já de muito tempo. Isso é mentira, sério. Só porque eu te dou feijoada de vez em quando. Feijoada de vez em quando. Explica a feijoada aí, que eu não como carne de porco. Não, a feijoada lá em casa é com abobrinha. É vegetariana ainda, que ela não come carne. Mas, gente, a Fabi sabe que é verdade, tanto ela como o Rodrigo Bertotti, o marido dela, eu e Laura aqui, eles são mais do que amigos, se tornaram irmãos mesmo. Eu admiro ambos, mas falando mais especificamente da Fabi agora, ela como jornalista, como escritora, como mãe, como amiga, um monte de coisa aqui. Eu não vou falar para não inchar demais aqui. Vai ficar muito me achando. Eu tô aqui botando os comentários. E eu já vou lançar assim, deixa eu contar a minha experiência com a Barbie para você poder falar com a gente um pouquinho aí. Eu queria você fazendo o rolê de Barbie. O rolê de Barbie. Quando uma vez eu fui a Belo Horizonte, ali na Avenida Afonso Pena, não sei se tem gente de BH ligado com a gente aqui. Tem bastante gente de BH. Ali na Avenida Afonso Pena tem um museu do brinquedo, tá certo? Tem um museu do brinquedo ali.
E nesse Museu do Brinquedo tinha várias Barbies de várias épocas diferentes, desde que ela começou há 40 anos. Ó, Angola, 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 Angola. Eu já vi, Sara. Fica de Angola, viu? Ela escreveu Angola 1000 vezes aqui. Mas nesse Museu do Brinquedo, a educadora, que agora não é correto falar monitor de museu, é educadora, ela estava dando ali a palestra sobre os brinquedos. E ela começou a falar com a gente que... Deixa eu colocar aqui, que como eu estou de lado, tá com eco ainda. Eu não sei como tirar aqui. Eu quero ficar de modo que eu fique de frente para os dois aqui. Mas eu não sei se a gente vai conseguir tirar isso. Tira talvez todo o áudio do seu celular. Eu tirei todo o áudio do meu. A Laura já tirou aqui, não adiantou. Não resolveu. Aqui não tem como cortar aqui. Pronto, agora deu. Então, como eu estava dizendo... Não, ainda está dando eco ainda. Pessoal, vamos para o YouTube, então. Pessoal, acho que vocês vão ter que ir para o YouTube. O esquema é YouTube e largar aqui. Os dois aqui. Tá dando eco de novo. Ih, gente, a gente está tentando fazer nos dois para vocês, mas não está funcionando bem aqui, não. Vamos ver aqui se a gente consegue. Só um minutinho. Tem que dar um jeito de cortar aqui todo... Já tá. O dela tá... O dela tá mutado também. O meu tá mudo também, tá dando mesmo assim. Alô? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Tá dando eco ainda, gente? Galera, vamos fazer o seguinte. Vocês que estão aqui no Instagram, e se todo mundo for lá pro YouTube, o que vocês acham? Também acho. Ou ruim o áudio? Pode ser? Eu acho que é melhor. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar a live aqui no Instagram. 4.000 pessoas aqui. Vamos todo mundo pro YouTube. Tá certo? Eu acho que vai ser melhor assim. Vamos lá, gente. Tá ok? E agora aqui? Estão ouvindo bem? Parece que agora o eco passou. O pessoal disse que passou. Aqui, tô vendo os comentários que passou. Então vamos continuar aqui. Então dá para seguir, Vamos lá para não ficar chato, senão daqui a pouquinho o pessoal começa a desligar. Então, voltando à minha experiência com a Barbie. Eu estava lá nesse museu e a monitora estava mostrando os vários bonecos de Barbie que havia ali. E ela explicou com essas palavras. Olha, aqui a Barbie no início, que era a Barbie doméstica, mãe, a Barbie dona de casa. Aí, agora que a mulher é valorizada, não tem mais esse perfil de Barbie. Agora é a Barbie enfermeira, piloto de avião, médica do exército, essa coisa toda, né? E eu fiquei com... Ainda está dando eco aqui, viu? Voltou. Aí eu percebi assim, interessante, né? Todas as questões de mulher como na casa são pejorativas. É uma coisa ruim. Tem que você apagar essa imagem de mulher mãe, de mulher dona de casa, é só mulher profissional. Não estou com isso querendo dizer que esse é o único perfil da mulher. Aqui em casa nós dividimos as tarefas de casa, né? Eu dou uma ajuda para a Laura. Tem a minha parte na casa, tem a parte dela. Na casa, falando de coisas domésticas, né? Só um minutinho que tá dando bastante reverberação aqui. Acho que não vai dar mesmo, não. Galera, tentamos. Tá caindo. Mas não deu, gente. Vai lá pro YouTube que a gente vai ter que ir lá. Normal? Não tem. Que talvez colocasse o fone e ia parar. Não tem. Também não tem o fone aqui. Pessoal, vamos pro YouTube, tá bom? A gente espera vocês lá. Conecta lá que a gente espera vocês. No YouTube, tá bom? Vamos fazer melhor. Vamos pro YouTube e vai ficar melhor assim. Tá bom, galera? Beijo no coração. Tô guardando vocês no YouTube. Rodrigo Silva Arqueologia ou então lá no Fabiana Bertotti. Fabi Bertotti. Fabi Bertotti e Rodrigo Silva Arqueologia. Tô esperando vocês lá. Um abraço. Mas então, Fabi, aí, como eu falei, esse estereótipo que ela colocou que seria ruim a Barbie representar a dona de casa. E foi uma evolução quando ela deixou de ser a dona de casa. Eu ouvi essa explicação. E tinha as bonecas de vários períodos lá mesmo. Como é que nasceu a história da Barbie? Qual a relação disso com o feminismo? Para a gente entrar no filme. Antes de entrar no filme, vamos falar primeiro sobre... Vamos falar da história da Barbie. Você sabe que, assim, deixa eu contar a minha história com a Barbie. Então, eu nunca tive uma Barbie, né? Eu sempre fui muito pobre. Então, era meu sonho de criança ter uma Barbie, professor. Tipo, era sonho, assim. Eu via as amigas que tinham e era, assim, aquele desejo de consumo. Veja, eu sou cria dos anos 80, né, gente? Então, era a época em que estavam surgindo a Barbie carreiras, Barbie de piloto, Barbie tudo. Então, eu queria muito ter Barbie e eu não tinha. Só que logo ali para adolescência, final da adolescência, início da vida adulta, eu era muito feminista. Então, a Barbie, para mim, ela era um símbolo de tudo que é muito errado. Quer dizer, um padrão de beleza inatingível, loira, branca, magra,
com Ken, a tiracolo, a vida perfeita. Então eu criei um ranço assim de Barbie. E que tinha assim uma paixão reprimida. Sabe quando a gente não sabe se é fã ou hater? Eu não sabia se eu era fã ou hater, porque ao mesmo tempo que tinha o recalque de nunca poder ter tido, né, uma Barbie, porque era inacessível para minha condição financeira e eu vi outras pessoas, eu desejava. Depois se tornou assim objeto de ódio, porque eu encarnava nela os males do mundo, assim, tipo, é opressor, entendeu? A figura da opressão feminina e tudo mais. O macaco, quando não pode comer a banana, fala que ela tá podre. Exatamente. E diz que o doce dela dá cárie. Então, eu naquela época, eu lembro, no final dos anos 90, eu tinha lido o livro da Naomi, O Mito da Beleza, que é um livro, enfim, feminista, e ali, assim, a beleza é como se fosse o mal da humanidade, já que os homens não puderam nos dominar por outros mecanismos mais recentemente, então eles nos dominam pelo padrão estético e tal. Então, essa minha leitura feminista fazia eu olhar para a Barbie com um certo rancor. Olha, e tem estudos, inclusive, tem um estudo muito interessante que foi feito com crianças de 5 a 8 anos, eu vou lembrar o nome dos pesquisadores, eu devo ter salvo aqui no iPad, falando como a Barbie e o uso contínuo da boneca gerava dismorfias corporais, né? A criança queria ser mais magra, não se aceitava. E daí, enfim, eu tinha uma relação com a Barbie que eu não sabia se era de amor e de ódio. Mas aí, quando você fica muito aficionada por uma coisa, você quer entender, eu sou jornalista, você sabe. Eu fui pesquisar para uma reportagem há muitos anos sobre distúrbios alimentares e eu usei essa pesquisa para fazer uma reportagem para a Vida e Saúde, sei lá, 15 anos. E ali eu descobri a história da Barbie, eu até tenho as imagens, eu estava falando com a Laura hoje, falei, cara, eu tenho as imagens disso, da história da Barbie, porque eu pesquisei isso há muitos anos para fazer uma reportagem, porque a história interessante da Barbie é que a Mattel ela foi fundada por 2 caras, o Matt e o Elliot, e depois o Matt largou a sociedade, e o Elliot e a Ruth Handler, né, que são os donos da Mattel, eram os donos da Mattel, eles ficaram comandando a empresa e procurando grande sucesso, era parceria com a Disney, e era um negócio de brinquedos, assim, altamente lucrativo. E o Elliot ficou doente, e a Ruth, que tinha 2 crianças, a Bárbara e o Kenneth, alguma coisa, ela assumiu a empresa. E ela virou uma businesswoman. Veja, isso meados dos anos 50, tá? Uhum. A Barbie foi lançada oficialmente em maio de 59. E ela foi uma businesswoman, assim, de repente ela largou as tarefas da casa e ela virou a CEO da Mattel. E ela, tanto Mattel é por causa do nome, né? Matt e Elliot, então Mattel. E daí ela, assim, estava procurando o grande sucesso da empresa. E ela tinha um incômodo, e ela falou isso. Tem um livro que se chama Ruth and Barbie, conta essa história. E nesse livro, ela fala que ela ficava muito incomodada, porque nesse período, final dos anos 40, 50, as crianças, as meninas, brincavam com bebês. As bonecas eram outras crianças. As crianças até têm um compilado de bonecas dessa época, de imagens, porque, né, gente, eu faço dever de casa. As crianças, elas brincavam com bonecas. Olha as bonecas dos anos 50. Eu vou mostrar aqui, porque eu ia mostrar lá na coisa, mas eu não consegui, né? Elas brincavam com bonecas que pareciam crianças. Então, você tem aqui... A gente vê isso nesse museu lá, e em outros museus de crianças, assim, as bonecas com o rosto rechonchudo, eram bebês. A Barbie não tinha nada desse estereótipo. Não. É que a origem da Barbie é bem outra, né? Sensual, com seios. Sim, mas você sabe por quê? Aí é que vem o pulo do gato, né? Imagina, olha as crianças dos anos 50 brincando, gente. Elas repetiam o que suas mães faziam, cuidavam de outras crianças. Só que a gente tá falando de pós-guerra, a gente tá falando de segunda onda do feminismo, a gente não pode esquecer o contexto social e histórico, tá? E daí, o que a gente tem nesse período? Ela faz uma viagem para a Suíça com a filha, e a filha fica encantada com uma boneca na vitrine na Suíça, que era a boneca Lily Bild. O que era Lily Bild? Lily Bild era uma boneca que, na verdade, foi uma tirinha de um jornal alemão. Eles precisavam preencher um espaço lá numa tirinha. Eles criaram uma secretária sexy, mega sensual, a Lily Bild, que oferecia favores sexuais em troca de dinheiro. A gente tem outro nome para isso aqui no nosso país. E essa Lily Bild caiu nos... Era uma boneca, era uma mulher sensual de uma tirinha que virou uma boneca, tá? De plástico, que era comercializada. Mas sabe o que é interessante dessa boneca? Ela era uma boneca de adulto, de homens. Então a gente tem, por exemplo, propaganda da Lily Bild sendo vendida em tabacaria. A gente tem revistas de
tipo essas revistas de colunismo da época, na cabine do piloto. Era uma boneca de homens, era uma boneca sensual, não era uma coisa de criança. E ela viu uma dessa numa vitrine, a Ruth Handler, com a filha. E ela falou, que é isso? A filhinha era pequena, Bárbara. O nome Barbie é influenciado pelo nome da filha dela, né? Que é Bárbara. E daí ela viu e falou, é isso que a gente precisa. Ela comprou 3 modelos, levou para a Mattel, para os Estados Unidos, e falou, vamos fazer isso aqui igual. Tanto fizeram igual que eles tiveram um problema, inclusive, né? Porque olha como é que era a Lily, essas 2 bonecas, e como era a Barbie. Iguaizinhas, ela simplesmente copiou. Ela copiou. E daí, quando ela copiou, ela começou, eles investiram pesado na produção da Barbie, a gente está falando de meados dos anos 50, pesado. E daí ela pegou e tentou convencer os executivos. E todo mundo, até o marido dela, né, o Elliot, falei, cara, isso não vai dar bom. Uma boneca de peitos. Não tinha genitália, mas tinha seios. E quando ela foi tentar isso, vender na Toy Fair de Nova York, os executivos falaram, gente, você tá doida? Vender a boneca com seios? Que mãe que vai comprar a boneca com seios para sua filha? As meninas imitam suas mães, elas, né, o instinto maternal e tudo mais. E ela ficou tão desesperada que eles tinham investido milhões que ela fez assim, foi uma das primeiras histórias de propaganda direta para criança. Ela pegou e começou a anunciar para as crianças, você pode ser o que você quiser. Você pode ser noiva, você pode ser isso, mas você também pode ser secretária, você pode ser dona da empresa, 1959, olha para isso. E daí você tem a sociedade efervescendo, né, com a liberação sexual. Os anos 60 chegaram, e aquilo foi uma explosão. A Barbie foi a boneca assim, que mais vendeu. Os executivos, obviamente, cederam. E, gente, essa boneca é um sucesso. E é uma boneca que, do ponto de vista de marketing agora, falando, ela tem uma pegada, né? Porque você não brinca só com ela, você tem que ter o sapatinho, a roupinha. Aí, em 61, ela lança o Ken. O Ken é um acessório da Barbie, né? E esse slogan, você pode ser o que você quiser, você é o que você quiser. Então, e a gente vê a Barbie sendo catapultada, tem até uma cena no filme, que depois, enfim, depois a gente fala do filme, mas que ela faz uma referência a isso. A boneca começa a ser considerada uma revolução na vida das meninas, porque ela agora é o que as meninas desejam, né? Ela é o arquétipo de tudo que representa a beleza e a perfeição. E a própria Mattel vai sofrendo críticas ao longo da, né? Daí você tem as inclusões, os perfis corporais mudam, porque a Mattel, afinal de contas, é uma empresa, ela quer lucro, ela quer dinheiro, ela não tá nem aí para minha ideologia, nem para sua ideologia, ela quer grana. E ela começa a se adequar aos discursos, né, que a gente tem na grande mídia, de, enfim, perfeição corporal, então tem que incluir, daí tem Barbie de cadeira de roda, tem Barbie de tratamento com câncer. Essa daqui não tá dando bom, a Mad, que era grávida, sai dona de casa, sai a Barbie grávida, entra a Barbie piloto, entra a Barbie astronauta, entra a Barbie negra, a Barbie presidente, a Barbie isso, a Barbie aquilo. E daqui a pouco você começa a ter uma série de Barbies que podem ser tudo o que elas quiserem, menos uma mulher normal, menos uma mulher comum. Essa história da Barbie. A grávida caiu fora. Caiu, foi descontinuada, várias foram. As iniciais, que tinham professores... Tem até uma cena no filme muito interessante sobre isso, mas as Barbies comuns saem. Então, o que é ser uma Barbie? É ser o que você quiser, desde que não seja dentro de casa. Você tem a Barbie veterinária, com o cachorrinho, com os acessórios. Você tem a Barbie gerente da empresa. Você tem a Barbie de várias profissões. Então, ela virou, junto com esse contexto social que a gente tem forte, do feminismo, do progressismo, é aquilo que toda mulher quer ser. Né? Então, enfim. Quer dizer, tudo aquilo que a mulher quer ser, menos o padrão tradicional. Menos o padrão tradicional. É porque, supostamente, o padrão profissional tradicional, ele é ele é o pacote de tudo que nos oprimiu, né? Ele é o pacote de tudo que fez mal. Então, a Barbie é essa representação dessa nova era de se ensinar as crianças a brincar. Agora, vamos falar um pouquinho. Até mães que estão assistindo, eu sei que a pergunta que não quer calar é: devo permitir que as minhas filhas assistam ou não? Essa é a pergunta que não quer calar, mas nós não vamos respondê-la agora. Eu vou cozinhar essa pergunta mais para o final, para a gente ir construindo, tá bom, esse diálogo aqui. Aliás, depois eu até quero ver se ficou esse título mesmo, Calote, mais do que um filme, alguma coisa assim, né? Porque a gente está analisando aqui, não é só o filme, é o que está por detrás, é toda uma ideologia. E aí tem uma coisa muito interessante, eu quero chamar a atenção aqui pela filosofia do Michel Foucault.
Embora eu discorde peremptoriamente de muitas coisas do Michel Foucault, há coisas que ele falou que eu aplaudo e alerto. E o Michel Foucault trabalhou muito essa questão das ideologias por detrás da arte. Em outras palavras, agora estou parafraseando o Foucault, essa questão que a arte é neutra, que a arte é isenta, isso não existe. Isso é conto do vigário. Também é conto do vigário dizer que a arte só reflete sem nenhuma intenção de fazer a cabeça das pessoas. Que tem gente também que fala, a arte não é neutra, mas assim, ela só espelha, é como o espelho mesmo. O espelho só está mostrando o que eu sou, mas o espelho não está me dando dica nenhuma do que eu devo vestir, nem nada. Não, a arte não se limita a um espelho. Ela quer passar uma mensagem subliminar e tudo mais. E aí, chama a minha atenção, porque, pelo que a gente estava conversando, parece que o início do filme já é um início, assim, é uma cosmogonia. Só para o pessoal de casa entender, cosmologia é como os antigos estruturavam o universo. Céu e terra, sol, mar, se a terra gira em torno do sol, se é o sol que gira em torno da terra, isso é cosmologia. Cosmogonia já é a origem dos deuses, como é que eles surgem, né? Aquela ideia cosmogônica do universo e tudo mais. Então, vamos lá. Tinha um filme no ano passado chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Stanley Kubrick. Exatamente, que já começava assim como uma cosmogonia humana, o ser humano quase como um ser divino, que aí pega... a aurora da humanidade. A aurora da humanidade não é bem só a evolução de Charles Darwin, não, é uma cosmogonia, o ser humano renascendo, evoluindo para chegar ao ponto de Deus. Ele joga, no final, aquele pedaço de osso que vai rolando, aquela coisa toda, e parece que o filme da Barbie começa com uma cena muito semelhante. Sim ou não? E o que você lê dessa... Sim, eu tenho muita coisa para falar, não quero que o povo durma, né? Porque eu sou roteirista, então eu fiquei prestando atenção em muita coisa, assim. Ele não faz só uma referência. A música, né, que é baseada em o que falou Zaratustra, do Nietzsche, que é a abertura de Odisseia no Espaço, é a mesma música. Então você tem Odisseia no Espaço, você tem uma cena forte que as crianças estão todas brincando, é a cena que abre o filme, tá, gente? E eu vou dar spoiler, porque eu não sei falar sem dar spoiler, então me perdoem, eu vou ter que dar spoiler. E daí as crianças brincando de boneca, como antigamente, e de repente elas começam a olhar aquela música, aquele sol marcante, e de repente a gente tem ali um pôr do sol, a boneca surgindo, que é exatamente essa cena aqui, ó. Que é as crianças pequenininhas ali e a Barbie surgindo como uma nova era dos brinquedos, é a nova era de se brincar de casinha, agora é a nova boneca. Ele faz uma relação direta com Odisseia no Espaço do Stanley Kubrick, ao mesmo tempo que ele satiriza bastante. Eu preciso dizer que, como roteirista, eu achei o roteiro muito inteligente, porque ele já vai desarmando você. Tem uma teoria muito boa, que é a teoria do espetáculo, que diz que quando você pega pela nostalgia, pela emoção do início, você cativa, ou seja, se você faz rir, você faz chorar depois. E faz isso, viu, professor? Ninguém vai achando que não vai ter uma crítica. É um filme feminista, é um filme de lacração, é um filme que tem um discurso forte dos homens sendo... bobos, idiotas, é um mundo dominado pelas mulheres, a Barbie Land, mas é um filme que ele já te desmonta no início, que ele já vai ele vai criticando aquilo que a gente já vai pronto para criticar. Então ele que critica o padrão de beleza da Barbie, ele critica a Mattel pelo lucro, ele critica tudo aquilo que se faz de crítica, a Barbie, seu estereótipo. Ela fala, eu sou a Barbie estereotipada, tem várias Barbies, mas quando você pensa em Barbie, você pensa em mim, então eu sou a loira, alta, magra. Então, ele vai e ele faz... Tem uma estratégia, Maria, maravilhosa, que é justamente fazer você... gente, ele mesmo tá se criticando. Então, você baixa a guarda, entendeu? Já tá aqui, gente. Já tá se criticando. A gente não precisa... Você baixa a guarda. Eu acho que uma coisa interessante... Uma vez me perguntaram assim, é um problema crianças se vestirem de princesa? Eu acho que não é um problema, tá? E até como mãe de menina, mãe de menino, eu acho que os contos clássicos são uma boa introdução dos problemas reais da vida. Barbie não tem nada a ver com princesa. Barbie nasceu de uma revolução sexual, fruto de uma mentalidade de revolução. O contexto, casa, família, não é o da Barbie. Então, se você tá querendo assistir um filme família, não é esse. Barbie é um filme para resgatar a nostalgia de mulheres de 40 anos que brincaram de Barbie, não é para suas filhas.
E mais do que isso, a Barbie vem mostrar que o mundo dominado por homens, ele é ruim, e que dominado por mulheres, ele é muito mais feliz. Faz toda uma apologia do sufrágio. Mas espera um pouquinho, então, deixa eu te interromper. Você está dizendo que esse filme, a princípio, se eu entendi bem, o alvo dele não são as crianças, mas as mães? Que hoje claro, se criança assistir, tanto que a classificação indicativa dele, professora, é de 12 anos, e eu sei que existem pais e mães que não ligam para isso, assim, mas é uma coisa de se ligar, gente. Se os próprios produtores dizem, ó, menores que 12 anos não assistam, não é para assistir. É que muita gente pensa que é coisa da ditadura ainda, que não se levar a sério, que ainda resiste a ditadura. Não, mas tá ali, tá assim, ó, porque eles botam por quê, né? 12 anos, por quê? Tem linguagem própria, tem conotação sexual e tem violência. Então, se você não quer expor seus filhos a isso, não é um videozinho cor-de-rosa. Ele é um filme para pessoas que brincaram de Barbie, e essa nostalgia e essa autocrítica inicial faz com que, basicamente, a gente já desarme. Ah, gente, beleza, você baixa a guarda, a menos que você vá preparado. Quando eu tava falando das princesas, eu acho assim, que quem já tem uma vida ordenada, quem tem os filtros colocados no lugar, você consegue organizar, ver as coisas e filtrar. Mas quem não tem, simplesmente absorve, porque é bonito. É bonito você ver o discurso. É bonito a troca da ética pela estética. Por exemplo, a estética é linda, o filme ele não se propõe a uma realidade, tem um mundo real. Eu vou dar um overview assim do que é o início do filme, pra vocês entenderem. Existe a Barbie Land, que é a terra onde existe a Barbie, e não se propõe realidade ali, então é tudo de plástico, tudo de artificial, ela vira o copinho, não cai nada, tal. Tem uma estética bonita, vibrante, nostálgica, era de como a gente brincava com bonecas, a boneca se move como boneca, e de repente ela começa a apresentar defeitos de fabricação. O pezinho achata, ao invés de ficar levantadinho, ela começa a ter pensamentos de morte, ela começa a ter tristeza, e daí uma Barbie que tá toda quebrada lá, que é a Barbie estranha, fala assim, ó, você vai ter que ir pro mundo real, porque a criança que brincava com você está apresentando esses problemas. Então, para você voltar a ser perfeita, aí faz até uma referência à Matrix, e bota para ela escolher entre um sapatinho bonitinho e aquele sapatinho feio, tipo Red Pill e Blue Pill, sabe, de Matrix? E ela tem que escolher o feio para ir pro mundo real. E você vai ter que resolver isso se você quiser ser perfeita de novo. E quando ela vai para o mundo real, o Ken, que não é nada na Barbie Land, porque ele é só o Ken, só existe por causa da Barbie, ele é louco por ela, e para mim o filme tem muito a ver com frustração, com castração, enfim. Ele chega no mundo real e ele vê que no mundo real predomina o machismo. Não é como na Barbie Land, em que tudo é mandado pelas mulheres. A presidente é mulher, os Nobel Prizes são mulheres, enfim. E o Ken fica fascinado. Meu Deus, as pessoas falam oi pra mim. Os homens que mandam, os homens que são presidentes. E ela começa a sentir medo. Nossa, ele me olhou, eu tô sentindo medo. E eles têm que consertar. E ele leva aquele, falou, o que é patriarcado? Por que ninguém nunca me falou de patriarcado? E ele começa a querer ocupar as zonas de poder e descobre que só por ser homem ele não pode. Ele fala assim, eu quero ser médica, eu quero operar. Ela, não, mas você tem que ter medicina. Eu quero fazer tal coisa. Não, mas você tem que saber fazer isso. Ele fala, então eu vou implantar o patriarcado no zero. Eu vou lá para Barbie Land e vou começar o patriarcado. Enquanto ela está tentando achar a dona dela, ele vai lá e ele cria o patriarcado na Barbie Land. E aí inverte tudo. E Barbie Land fica horrível para as mulheres começam a servir os homens, a gostar dos homens, a querer os homens. E daí o que acontece é que eles vão ter que reverter isso e mostrar um mundo igual. Mas sabe o que é engraçado, na minha percepção, assim? Eles mostram, por exemplo, uma cena em que depois que elas começam a ouvir o discurso feminista, a personagem do mundo real fala que a mulher, ela tem que ser magra, mas não pode ser muito magra, ela tem que ganhar dinheiro, mas nunca pode pedir dinheiro, ela tem que gostar do homem, a gente nunca é suficiente, todo aquele discurso e tudo mais. E daí elas começam a sair do transe de gostar dos homens com o discurso feminista. Então, é o discurso feminista que salva elas do transe do Kingdom, né? Que o Ken quer montar o Kingdom dele de Kingdom. E daí elas falam assim, não, então eu acho muito interessante essa parte do filme, assim. Gente, tô dando spoiler, eu prometi que ia dar spoiler, tá? E daí o que acontece? Ela pega e fala para eles, o pessoal tá achando que você tá com cara de sono, professor. Eu não tô, pior que eu não tô. E daí elas falam assim, gente, tem um jeito da gente destruir eles. A gente se une e a gente vai lá
e faz eles lutarem um contra os outros. E quando eles estiverem se digladiando, então você vê aquelas mulheres inteligentes, despertas por um discurso, vão lá e fazem os homens lutarem, eles começam a lutar entre eles para se enfraquecer e perder o voto que ia fazer com que todo mundo fosse do Camden e não da Barbie Land. Então, ficou assim aquela coisa de, tá bom, mas eles que são maus, cruéis e opressores, mas vocês foram pérfidas e bastante maquiavélicas ao montar com que todos... eu acho que nesse caso foi um tiro no pé do discurso feminista, porque mostra que as mulheres também podem ser más, pérfidas, estratégicas. Mas será que as mulheres percebem isso? Porque você está falando, eu estou pensando em duas coisas aqui, não estou com cara de som não, estou vivendo cada coisa aqui, fala com o pessoal aí. Em primeiro lugar, é interessante, voltando para a questão da Odisseia no espaço, tem uma cena ali de descoberta do fogo e em seguida guerra. Tanto é que a cena termina com o osso flutuando no ar ali, quer dizer, guerra. É a descoberta, a aurora da humanidade, descoberta do fogo e guerra. Ali você tem a aurora da humanidade, descoberta do mundo real e a guerra dos sexos ali, né? Agora, a coisa hoje eu percebo que as pessoas estão com problema, e talvez aqui que está o perigo, gente, mesmo que está dando spoiler, mas eu pedi a Fabi para poder passar isso para vocês, vou explicar qual a razão. Por favor, não se ofendam com o que eu vou dizer, mas eu vou colocar uma realidade, um perigo da nossa sociedade que inclui a mim também, a mim, Rodrigo, tá bom? Você sabe que se você não usa determinadas partes do corpo, você fica atrofiado. Se você não malha, daqui a pouquinho, para poder correr 500 metros, você está botando a língua para fora, não está aguentando. Você tem que exercitar o seu corpo. Se você não pega peso, tem uma hora que para carregar um saco de batata, você está morrendo. A mesma coisa acontece com o cérebro. Se você não trabalha o cérebro, ele vai atrofiando. E nós estamos vivendo uma sociedade, o nosso tema aqui não é inteligência artificial, mas vou colocar apenas a guisa de ilustração, onde nós estamos cada vez pagando para não usar o cérebro. E aí ele vai atrofiando, como qualquer outro órgão do nosso organismo, como qualquer musculatura do organismo ali. O cérebro vai atrofiando. Hoje, eu antes, quando eu dirigi, eu lembro chegando em Israel, alugando o carro, colocando o mapa do lado, assim, no banco, dirigindo, um olho no mapa, outro olho no trânsito, outro olho nas placas, para não errar. E tudo em outra língua. Então, meu cérebro tinha que fazer várias conexões neurais ali para eu poder dirigir um carro em Israel. Hoje, eu ponho o Waze, e o Waze me leva, e se eu errar, ele recalcula. Quer dizer, eu estou deixando de usar algumas sinapses. Eu, antes, para fazer o cálculo, colocava o lápis aqui atrás da orelha, aqueles caras da venda lá, né? E daqui ia ficar com o lápis aqui já, ó, atrás da orelha. Queria fazer o cálculo, a gente já tirava aqui, fazendo papel. A gente não faz. A nossa letra está ficando cada vez pior, porque já não escrevemos mais. E agora a inteligência artificial está escrevendo livro para nós, está traduzindo. Para que aprender línguas? Então, nesse aspecto, nós estamos com o risco de começar uma geração de pessoas emburrecidas e cada vez com menos capacidade de perceber essas nuances que a Fabi está colocando. Não é porque você não é culto. Às vezes você é culto, mas a mente já não está mais treinada para perceber isso. Você vê a história apenas como história. Consegue, no máximo, levantar um detalhe ou outro quando tem, talvez, um motivo muito maior. E você falou um determinado momento aí, é uma coisa que é verdade, só estou pontuando, que a Mattel quer ganhar dinheiro. Ela não está preocupada com a minha ideologia, com o que eu penso. Tem até uma cena em que a mulher está numa crise e ela fala assim, que tal fazer uma Barbie humana, comum, que tem depressão, que usa a mesma roupa? Aí o diretor da Mattel, que é bem abobalhado no filme, fala assim, que ridículo, isso não vai dar certo. Aí o diretor financeiro vira, dá lucro. Ele, que ideia ótima, vamos fazer, quer dizer... Exatamente. Então, nesse aspecto, eu não quero dar um spoiler do spoiler, mas eu quero jogar depois assim, o que eles querem comunicar com esse filme? Seria lançar uma nova Barbie, diferente daquela dos anos 40, dos anos 60, 50, 60, porque aquela já não dá mais conta da realidade hoje. Eles querem atingir o nicho mercadológico de hoje, sabe que a Barbie... Quer uma Barbie para que as feministas se sintam bem com a Barbie. Será que eles querem, de alguma maneira, atingir um novo nicho, que são as meninas? Porque tem um outro detalhe também. Criança hoje não quer brincar de Barbie, porque elas querem o iPhone. Exatamente, elas não querem brincar de Barbie, e isso é muito interessante de falar, porque, por exemplo, eu não tive Barbie, né, gente? Eu não tinha dinheiro para isso, não.
Mas agora, recentemente, uns 2, 3 meses, eu comprei um lote de brinquedos de uma mãe que estava vindo da Alemanha e tinha umas porcelanas, xicrinhas assim, eu gosto, eu coleciono. Comprei, ela falou, tem bonecas também que eu trouxe da Alemanha e tal. E eu comprei o pacote de brinquedos usados. E quando chegou, tinha Barbies, tinha 4 Barbies. Eu falei para minhas filhas, essas bonecas são da mamãe. Primeiro, porque eu não queria que elas ficassem brincando mesmo. Segundo, para elas entenderem que, né, não era para brincar de qualquer jeito. E eu achei engraçado que tá lá à disposição delas, óbvio, né? A boneca não é minha, eu não tenho essa coisa com a Barbie, mas elas não têm tanto interesse. E aqui eu me arrisco a dizer, e posso até soar arrogante, elas não têm tanto interesse porque elas são treinadas num outro tipo de brincadeiras, porque ela só tem 3 anos hoje em dia, né? Então, a gente tem muita a visão ainda, as crianças de hoje têm uma visão muito da Barbie, que é a menina do filme. Tem a mãe no filme e a menina fala, você é a representação do comunismo, do fascismo, branca, loira, e nananá, que empoderada que nada, você só acabou com a vida da gente, padrão. Então, você tem ali as pessoas criticando e outras adorando o mesmo objeto e vários discursos. Tem o que a gente chama em cinema, eu sou roteirista, para quem não sabe, e sim, eu assisti, a gente falou, não assisti, eu assisti, gente, fiz esse sacrifício porque eu não imaginava o Dr. Rodrigo Silva assistindo Barbie. Então eu falei, ok, falei, já que você não vai de roupa cor-de-rosa, vou eu. E assim... Mesmo porque eu até te pedi, gente, só pra vocês terem noção... Eu pedi antes de ontem. Talvez é por isso que vocês estão... Agora eu tô caindo na ficha, por que vocês estão achando que eu tô com cara de sono? Eu cheguei do Líbano ontem, e eu cheguei tarde, já dormi, hoje eu tive reunião o dia inteiro, então no fuso horário, para mim aqui agora são 6 horas para frente. É verdade. 5 horas para frente. Então, talvez por isso que eu tô com cara de sono. E aí, quando lá várias pessoas mandando perguntas sobre a Barbie, eu falei, peraí, eu tenho que falar com a especialista disso. Pedi a Fabi, ela assistiu e tá fazendo essa análise pra gente aqui, que tá sendo muito boa. Então, você tá falando aqui da questão da... A questão, assim, ó, tem o que a gente chama em cinema, que é o texto e o subtexto. E prestem atenção nisso, gente, porque isso vale muito, assim, para todo mundo, tá? Que assiste, porque a gente consome mídia. Primeira coisa para ficar clara para vocês, o que Hollywood faz, aquilo vai ditar a moda, aquilo muda comportamento. Então, aquilo que o professor falou no início, o que alimenta? É a cultura que alimenta o cinema que alimenta a cultura? De verdade, eu acho que o poder está muito mais nessa mídia, em Hollywood, alimentando a cultura do que o contrário, embora ele se sirva dessa realidade. Ele se serve disso e ele molda, né? Ele faz uma leitura da realidade. Exatamente. E vai adaptando aos interesses dele. E eu acho que às vezes as pessoas se perdem achando que é assim, ó, a gente, nada demais, é só uma diversão. Realmente, o filme é bem legalzinho, tem muita comédia, como se propõe live actions desse tipo, mas não se engane, existe o discurso direto e o texto direto, existe o subtexto. O subtexto são aquelas cenas onde o discurso proposto não é dito. Então, no começo, ele começa a dizer que os homens são bobos, que os homens são isso, que a sociedade das mulheres é muito melhor, essa discrepância. A Barbie, ela é uma personagem que ela não tem genitália, por exemplo, e ela fala isso no início do filme, quando os homens começam a cantar ela na realidade, ela fala, olha, mas eu não tenho vagina, tá? E ele também não tem pênis. E os dois saem felizes. E o filme acaba com ela indo num ginecologista. Essa coisa engraçada, porque é uma boneca sensual, que nasceu de uma boneca masculina sensual para adultos, que não tem genitálias, ou seja, não é o seu sexo, não é a sua origem biológica, mas aquilo que você quer ser. Isso é muito forte no discurso do filme, porque ela é a Barbie. O Ken é louco por ela, o Ken é ficcionado nela e tudo que ele faz de bom ou de ruim é por ela, ou seja, tem um relacionamento tóxico e platônico, e ela vive por ela mesma. Então, é muito legal a gente falar da crise existencial da Barbie. Eu sei que muita gente que vai defender o filme vai nessa vertente, mas a Barbie, ela é, para mim, a figura do homem moderno, que vive por si mesmo, que vive na miséria de viver por si mesmo, de viver das suas próprias necessidades, das suas próprias trocas de roupa, só olha para o seu próprio umbigo. Ela não tem genitália, ela só tem umbigo, porque ela não vive para outra. Tanto que tem uma cena no filme muito marcante também, em que ela fala com a Ruth Handler, né, uma atriz que representa a Ruth Handler, a criadora, em que ela pede permissão para ser quem ela é, como o homem e Deus, assim, no momento de criação. Eles estão num cenário, assim, bem céu, assim, em que ela pede, eu posso ser humana? E ela diz, você pode ser quem você quiser ser. E daí tem toda essa condução da humanidade da Barbie.
E aí é muito interessante você falar isso, porque tem aquilo que é dito e tem o que não é dito, que muitas pessoas passam incautas pelo que não é dito, que é o que a gente chama de subtexto. É aquilo que é mostrado, é engolido, é absorvido, mas não foi dito. E tem o texto direto, tem a mulher lá falando, você tem que lutar, tal, e tudo mais, entendeu? Porque isso tem a ver com aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente reproduz, né? Agora, uma pergunta aqui. Você falou, e eu estou vendo vários ganchos do filme, eu estou falando gancho aqui no sentido literal da palavra, anzol mesmo, para fisgar as pessoas. Ele trata temas contemporâneos, ele faz uma leitura da história, então você se identifica. Ele quebra já os seus contra-argumentos no início, que ele mesmo faz uma crítica à Mattel. Ele pega discursos que hoje são politicamente corretos, um filme altamente capitalista, mas com um discurso socialista. De crítico, exatamente, de crítica ao capitalismo. Que é o que faz sucesso hoje. É o famoso socialista de iPhone, né? Ele faz lá a passeata lá contra os malditos capitalistas, mas está com o iPhone fazendo vídeo e botando na internet. Então, é a mesma coisa. Faz a crítica ali e trabalha uma coisa que isso aqui eu também queria ver com você. Sabe que a pessoa mais fácil de ser iludida é a pessoa que está carente. Seja homem ou mulher. Seja homem ou mulher, né? Como é que muitas garotas de programa seduzem um camarada, né? Ele tá lá, triste no bar, ela vira mulher perfeita para ele, aquela mulher que não o rejeita, aquela coisa toda. A mulher é a mesma coisa. Vai o camarada lá, faz aquela conversinha e tudo mais. E hoje nós vivemos uma sociedade de carências profundas, de problemas emocionais mal resolvidos, muito sérios, sejam elas adultas, adolescentes, juvenis. E a gente vê muito esse apelo, olha, eu te entendo, sabe? Aquela pessoa assim, tô aqui para te ouvir. A gente viu isso no estereótipo da Wandinha Adams. Que também foi um fenômeno. E todo problema que as meninas têm, geralmente, né, de incompreensão e tudo. Aí agora eu vejo a Wandinha com os mesmos problemas que eu, mas ela consegue ter a força que eu não tenho. Eu quero ser a Wandinha. Eu quero ser a Wandinha Adams, né, a Wednesday. Outros filmes também trabalham muito isso aí. Aquela menina... Hoje não tem mais a saga do herói. Parece que essa saga do herói, porque geralmente aqui, corrija-me se eu estiver errado, porque essa área você estudou mais do que eu, geralmente antes tinha muito a saga do herói, uma herança do mundo grego, das odisseias gregas. O estereótipo dos filmes, sem pegar aqui Guerra nas Estrelas, Marvel... O Joseph Campbell, que escreveu O Herói de Mil Faces, né, que é um mitologista, simbologista e tal, ele compilou todas as grandes histórias, os grandes classes da humanidade. Existia uma jornada de 12 passos de transformação, né, do personagem. É o herói que batalha, põe no final tem o triunfo do herói. Mas eu estou notando que hoje essa figura do herói ela foi diluída. É mais uma figura assim, eu tenho os problemas que você tem, mas eu tenho uma força que você não tem. Seja como eu, você vai ter essa força. Volta Wednesday. E parece que esse filme também é assim, ele é um pouco líquido, ele não problematiza nada de concreto, embora ele faça uma leitura do feminismo, do patriarcado, do comunismo, até uma crítica, mas ele não problematiza nada. A Barbie vem para o mundo real, mas ela não tem nenhum problema grave, assim como no mito do herói sempre tem. É o Odisseu que tem que ir lá e voltar, é o Hércules que tem que resolver os 12 trabalhos para ter a redenção por ter matado a sua família, e no final consegue o triunfo. Não tem essa saga do herói. A Barbie, qual que é o problema da Barbie? Eu quero ser humana. É a vida perfeita. Ai, meus pés agora estão tocando o chão. Exatamente. E é muito engraçado que a mulher propõe para ela: você quer ir lá e resolver esse problema e bota um sapato baixo, feio, assim, uma sandália tipo Birkin, assim, ou você quer fingir que nada aconteceu e bota um sapato de glitter, salto alto? Ela: quero fingir que nada aconteceu, me dá aquela. Tô brincando, você não tem essa opção. E ela: não quero nada, não quero resolver nada. E que é um pouco da nossa realidade, né? A gente está lendo nesse mês, no Clube do Livro, a gente está lendo aquele clássico do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito. Não sabe? Eu recomendo para vocês. E tem futuro, tem novidade. Não vamos contar nada ainda. Não vou contar novidade, mas enquanto a novidade não chega, procure depois saber sobre o Clube do Livro. É muito legal o que a Fabi tem. Nossa, eu
Não vou dar mais E detalhes. nem é propaganda, gente, porque não está aberto. Só abre uma vez no ano. É uma experiência da gente ler juntos alguns clássicos, né? Não está aberto agora? Eu fiz a propaganda. Não, você fez propaganda à toa. Calma, guarda pena, sua propaganda. Mas é bom, Só abre uma vez no ano e a gente lê livros clássicos junto. O ano passado a gente leu livros de melhoramentos, de hábitos, e esse ano a gente está lendo livros que nos ajudem a ter maturidade espiritual. E o livro desse mês é do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, que é um livro clássico cristão. E ele fala uma coisa muito interessante. Todo mundo precisa de um propósito. É aquilo que a ciência hoje chama de inteligência espiritual, né? Está se estudando isso. Por que a gente precisa tanto desse tal de propósito? A ciência, a gente tem ali é uma ciência muito nova. A gente precisa saber para onde eu vou, para quem eu vou, para onde. E a espiritualidade está muito ligada com isso. E no livro ele fala uma coisa interessante, que o nosso propósito é servir a Deus. Mas não é só cantando, pregando e ali, você que é professora, é com a nossa matéria. Com o que Deus me fez hábil? O que Deus fez você bom, Rodrigo? Com o que Ele me fez bom? A matéria com que Ele nos fez foi feita para adorá-lo, para servi-lo. É a liturgia do ordinário, né? E quando a gente tem na cultura geral, e eu acho engraçado, as pessoas falam, não tem que falar de Barbie, tem que falar só de Jesus. Gente, não sejam bitolados. Nós não vivemos dentro de uma igreja 24 horas por dia. Nós vivemos em sociedade. Nós vivemos num lugar onde as pessoas estão indo vestidas de rosa aos bandos no cinema e saindo de lá depressivas ou nostálgicas com, gente, eu preciso ser mais, eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente. Essa é a mensagem. Tem uma parte na camiseta que o Ken coloca, enough, eu sou suficiente. Porque elas estão, o fim das pessoas é elas mesmas. E daí, não pense que você está falando de Jesus o tempo todo, que você também não está assim. Porque existe a vaidade religiosa, e o professor pode falar disso muito melhor do que eu, que faz você se embevecer no seu cristianismo, na sua espiritualidade profunda, e fazer você, não quero saber de nada do mundo. E você vai se bitolando cada vez mais, a ponto de nem enxergar os sinais que o mundo está dando. Professor, bom, fala você, né? Porque senão o povo está brigando aqui, que a live é sua e só eu que estou falando. Não deixa. Eu estou curtindo o que você está falando aqui, mas deixa eu fazer um contraponto nisso aqui que você está colocando. Na verdade, não é um contraponto, é um adendo. Então, se eu entendi, o filme da Barbie, vamos lá. A princípio, parece que o público-alvo deles são as mães, de 40 agora, que brincaram com a Barbie. Exatamente. Mas eu também não vou ser ingênuo achar que ele não quer atingir também as meninas, as adolescentes. E cada um vai ler de uma forma diferente. Mesmo porque, tipo, eu vou ler, eu vou ver aquela mensagem inicial, eu vou lembrar de Odisseia no Espaço. Uma menina de 12, 14, 15 anos vai ler tudo diferente. São subtextos. Diferente. Por outro lado, são camadas de interpretação. De repente, pode preparar as mães para aceitarem. Como é que eu vou explicar? Eu vou colocar da seguinte maneira. Vocês sabem da teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas, foram professores da Universidade de Chicago, e eles colocaram que quanto menos o Estado pune os delitos pequenos, mais aumentam os delitos graves. Existe uma proporção. Por isso que eles chamam de teoria das janelas quebradas, né? Se você vira uma janela, quebrar com a pedra, se você não reparar logo, daqui a pouquinho vai ter 4 janelas quebradas, 5, daqui a pouquinho o prédio vai estar invadido, daqui a pouquinho vai estar destruído. Ou seja, se você viu aquela janela quebrada, repare logo, não deixe ela quebrada, porque amanhã serão 2 janelas. A tendência é quando você vê uma coisa quebrada, tanto é que o metrô de São Paulo é o mais limpo do mundo, porque eles não deixam nada. Se você faz um risquinho no banco, amanhã você volta, aquele risquinho não está lá. Ficam revezando ali para limpar sempre. Então, não vamos deixar um risquinho. Se você deixa um risquinho, semana que vem limpa, daqui a pouquinho tem 2 riscos, 1 metro de risco, daqui a pouquinho está tudo pichado. Essa é a teoria das janelas quebradas. Repito, o conceito dela é, quanto menos o Estado interfere nos delitos pequenos, mais aumenta exponencialmente os delitos graves. Existe uma proporção entre negligência dos delitos pequenos, aumento dos delitos graves. Com um filme desse, parece-me que o perigo... Você já até mudou aqui um conceito. Eu estava preocupado muito nas crianças, que muita mãe perguntou, devo deixar minha filha assistir ou não? Mas eu acho que a gente tem que fazer o alerta para as mães. Por quê? Porque o filme pode passar um canto da sereia para as mães assim, veja bem, tão nostálgico, tão bom. Olha, vamos ser sinceros, não há nenhum mal nisso. Não há nenhum problema.
não há nenhum pecado, a não ser daquele jeito fanático lá da igreja. Então, hoje também a sua filha tem as Barbies, entre aspas, da infância dela. Seja mais tolerante, aceite, não brigue com ela, não reprima. E com isso, quem sabe o próximo pulo do gato, agora eu estou fazendo as vezes de profeta aqui, será a Mattel lançar um novo produto Barbie para atingir essa juventude agora que não participou pela revolução sexual, nem de nada. O que você vê? Talvez a gente está preocupado com as crianças, mas o alerta aqui está para os pais? Ou as mães? Eu acho que, assim, existe uma preocupação muito grande com as escolas, e eu acho que tem que ter. Você é professor de doutorado, de mestrado, sabe bem disso, toda a doutrinação que a gente vê. Mas as mães, talvez pelo menosprezo que se tem pela função, as mães esquecem que elas têm um grande poder na mão. Eu estava comentando com meu marido recentemente que o Theo logo vai fazer 7 anos. O primeiro setênio de vida de uma criança, ele é extremamente fundamental para a formação do caráter, dos valores, de bases, de crenças, de traumas, de tudo que ele vai viver na vida adulta. Todos os especialistas em educação sabem disso, todo mundo que estuda desenvolvimento humano sabe disso. O primeiro setênio de vida da criança tem uma formação fundamental. E eu falando com ele, que privilégio de poder estar vendo de perto essa formação do Teodoro, de estar ali atento a cada mudança, atento a cada... Mas muitos pais, professor, não sabem que eles têm esse poder. Eles criticam todos de fora. É o cinema, E eu não estou falando que não tenha que criticar, não estou endossando não, mesmo porque você me conhece, você sabe que eu não sou de filme, não sou, apesar de eu ser roteirista, não é o meu modelo de consumo. Não, você até assistiu isso, gente, deixando bem claro que não é para ser politicamente correto. A Fabi assistiu a pedido meu. Eu falei, Fabi, você tem condição de assistir? E a gente fazer foi uma coisa que ela fez assim... Não, eu brinquei, eu falei, gente, é trabalho, ninguém está acreditando, tô aqui, tá assistindo com aqui, ó, com a anotação na mão para vocês. Porque eu queria mesmo fazer essa leitura. Eu falei, gente, óbvio que as pessoas vão ser seduzidas, não só pelo discurso, mas pela cor, pelo colorido, pela nostalgia, pelas lembranças, no meu tempo melhor. Mas eu acho, professor, que isso que você falou tem muito a ver com a falta de informação e de valor que os próprios pais dão ao poder que eles têm de inculcar esses valores na formação da criança. E daí, por não ter isso, a gente está combatendo um monte de coisa e deixando de resguardar as nossas muralhas. Tudo pode, tudo não tem problema. Ai, gente, é só uma musiquinha. O que tem? Tá fazendo uma dancinha sensual, nada a ver. Só tem 5 anos, nem tá entendendo. Aí que tá o pulo do gato, porque hoje... olha, gente, essa live aqui, ela tomou uma guinada para mim aqui agora. Se você está assistindo com a gente desde o início, preste atenção, que eu vou falar isso aqui, Fabi, me corrija se eu entendi errado. Ela tomou uma guinada que quando... Eu vou abrir o jogo com vocês. Quando a gente começou o nosso bate-papo aqui, eu estava, por causa dos pedidos que eu estava recebendo nas redes sociais, as preocupações, pensando nas crianças que iriam assistir a Barbie e a influência. Mas eu estou notando que o pulo do gato, talvez é que, num primeiro momento, a ideia não é doutrinar as crianças, é doutrinar as mães para poder amanhã colocar uma coisa e elas aceitarem sem crivo. Olha que interessante. É um filme que a gente está pensando, sabe cortina de fumaça? Quando você engana o inimigo, você joga uma cortina de fumaça e começa a soltar a bomba lá para o inimigo atacar lá e você está aqui. Jogaram e todo mundo está preocupado com as crianças, mas agora eu acho que a gente tem que fazer um apelo especial aqui, para as mães, porque o funil de tudo isso, sabe o que é, Fabi? Você falou que eu sou professor há tanto tempo. O funil é que, realmente, como você falou, no discurso, muitas mães, e pais também, eu estou falando mães aqui porque a gente está falando mais do estereótipo feminino, da Barbie, mas os pais, os homens também, criticam o governo, critica o Estado, critica a televisão, critica a internet, critica tudo. Mas eles mesmos não querem fazer o papel de chatos, de impedir crianças de assistir. E, no final das contas, depois de toda a crítica, terceiriza a educação jogando para nós. Essa questão que você falou do Theo aí, 7 anos, tem um papel da mãe, tem um papel da professora, do professor, mas tem um papel da mãe e do pai. Mas muitos não querem esse papel. E a gente nota, assim, muitas vezes, pais terceirizando a educação. Sem querer ofender, eu já senti em sala de aula da escola básica, do ensino fundamental básico, ensino médio, faculdade,
Faculdade, vou incluir a faculdade. De pais que colocam filhos na rede educacional como alguém que não quer treinar o cachorro, coloca o cachorro no canil. Com adestrador. Ensina uns macetes para ele, aí, uns truques, depois me devolve para eu mostrar para os amigos. E não se pode terceirizar a educação. Porque criança dá trabalho. Veja, Bauman fala muito, né, da sociedade líquida e dessa ilha de prazer que a gente vive, assim. E a gente já conversou muito sobre isso. Criança dá muito trabalho, criança é chata, gente. Você quer saber se uma criança é saudável? Ela fala demais, ela fala alto, ela incomoda toda hora, ela explora o ambiente, ela mexe com tudo. É uma criança feliz e saudável. Ou seja, uma criança feliz e saudável, ela incomoda. Ela vai te dar trabalho, ela vai perguntar, ela vai querer, tio Rodrigo isso, tio Rodrigo sabe como é que ela é em casa, para conversar, é sempre depois das 8 da noite. Só que para você ter filhos que vão ser adultos que não precisem tanto de você, porque o que a gente vê hoje é um bando de adulto que não sabe viver pelas próprias pernas. São adultos que não se sustentam, são adultos que não sabem lidar com suas emoções, são adultos que precisam dos pais até... E eu pessoalmente acho, e talvez eu vou receber uma onda de hater aqui, mas eu preciso dizer... Eu tô criando filhos para que vão embora de casa o quanto antes possível. Eu quero, tão logo seja possível, viver novamente só eu e meu marido, porque a base de tudo isso sou eu e meu marido. E a gente fala isso para as crianças. Papai ama mais a mamãe do que vocês. Não parece, porque a gente cuida muito de vocês. O papai ama mais a mamãe. Eu reafirmo, eu amo mais o papai. Porque eles correm o risco de achar que eles são o centro do nosso universo, porque os cuidados são todos para eles. E essa não é a criação que Deus nos ensinou. O homem e a mulher, eles são ali a planta, o início, a cama onde vai se crescer todas essas crianças, mas eles têm que virar indivíduos que pensem, que andem, que sejam seres críticos. E criar uma criança assim, que pensa, que anda, que é autônoma, dá trabalho. Então é mais fácil você jogar um tablet na mão da criança, é mais fácil você deixar assistir qualquer coisa para ficar quieta, comer qualquer coisa, dormir a qualquer hora, tal. Então quando a gente vai fazendo isso, a gente não tem problema, é só um filme, não tem problema, é só uma música. Eu vejo isso no meio dos pais, e pais cristãos, não estou falando de pais que não têm conhecimento bíblico, não. Pais cristãos que transformam as crianças no centro da sua atenção, as crianças viram reis dentro de casa, sem disciplina, sem horário, e eles acham que se resolve isso com violência, então tá me interferindo aqui, eu vou lá e só com a sua, mas por que batem? Porque eles não têm controle de si mesmos, eles não querem se disciplinar, eles não querem educar o seu filho, então é mais fácil dar uma porrada, dar um celular, dar um doce. Então quando a gente vê filmes assim, a gente pensa, nossa, todo mundo preocupado com a criança. Eu sou da sua preocupação, eu como mãe, 40 anos, 3 filhos, tendo meninas, tendo um menino que também vai ser fruto do meu discurso, da minha vivência, eu me preocupo como eu absorvo esse filme, porque sou eu que estou criando. Porque isso aqui é muito, muito lógico. O Gramsci, ele quando falou assim, vocês estão errando na Revolução Social. Foi a crítica que ele fez ao Karl Marx e todo mundo lá, que vocês estão querendo pegar o proletariado, pela força. Lá e pela força. Não, vamos atingir as crianças. Fazendo uma paráfrase, uma paródia, eu estou vendo agora, já estamos atingindo as crianças, vão atingir agora os pais, porque tem um detalhe, tem muito pai também nessa rotina que você falou de dar o tablet, de bater, dar pancada e tudo mais, eu noto isso, muitos pais frustrados com a paternidade, ele tem que cumprir o papel social, mas se ele pudesse, ele ou ela, os dois, se livrar daquilo ali, sem peso na consciência, se livraria. E aí, aí me coloca um filme que te mostra uma nostalgia, olha que o tempo que você era feliz, que você podia brincar com a boneca e guardar a boneca depois. Hoje você não pode guardar a boneca. Não dá para botar no armário. Eu quero explorar uma cena com você aqui, para você falar um pouquinho sobre ela. A gente já vai para os finalmente, já estamos com 1 hora aqui. Tem um detalhe do filme ali que eu vi poucas coisas, tá? De 2 maneiras. De 2 maneiras ali. Aí, concorde comigo ou discorde, ou dê a sua opinião. Que tem um momento em que a Barbie vai conversar com a menina, ou com a mulher, que fala assim, que ela brincava de boneca, brincava de mamãe, e fala assim, isso no início é bom, mas depois deixa de ser. Não sei se você tá pegando qual parte que é. É que no começo, a Ellen Mirren, eu acho que faz a narração inicial, é esse começo, que depois elas destroem as bonecas todas. É uma cena forte, assim, sabe? Que a gente vai ficando anestesiado. Dá 2 leituras isso aí. Essa parte que eu queria ver se eu estou entendendo errado. Dá 2 leituras isso aí. Leitura A. Vai ter um momento em que você vai ser adulta e aquele brinquedo vai perder a graça.
Porque agora você é adulto. Exatamente. Fui criança, quando eu sou criança eu faço coisa de criança, quando eu sou agora, adulto... isso vai durar por um tempo. Não fica preso a este mais, não, que vai ter um dia que você vai crescer e você vai perder a graça. Ou leitura B, de maneira subliminar, ser mãe é gostoso no comecinho. Depois vai ser um saco. Eu acho que as duas coisas são verdadeiras. Mas você sabe o que eu acho? Que tem duas coisas aí. A primeira é que não se pode falar da dificuldade da maternidade. E, gente, a Bíblia está cheia de passagens em que a gente vê Deus cansado com seus filhos. Deus irritado com a desobediência dos seus filhos. E você pensa assim, daí daria um tratado teológico, não temos tempo para isso. Do mesmo jeito, os pais também se cansam, se aborrecem, puxa a vida, e não deixam de amar e de querer construir aquilo ali. Então, eu acho que tem uma coisa importante a se dizer: criar filhos, educar filhos, sobretudo se você quer educar e criar filhos para a eternidade, dá um trabalho mesmo. Porque tudo que vale a pena, tem a pena. Isso aqui vale a pena. Ué, tem uma pena. A gente está falando de criar seres humanos. É óbvio que não é um docinho, não é mamão com açúcar. Segundo, que sim, as fases passam, inclusive das crianças. Só que eu vejo, até a Laura estava em casa domingo, e as crianças estavam fazendo aquela algazarra, o professor estava viajando, deixei claro, e a esposa dele estava lá em casa com as crianças domingo, as minhas crianças. E na minha casa não tem silêncio, tem crianças pequenas, é bagunça o tempo todo. Tava todo mundo na piscina, dançando e tal. Aí a Laura foi embora e falou assim: obrigada por me deixar ver isso de perto. Eu o quê, amiga? Ela, isso, essa vida real. Tipo, não é só ruim, é gostoso, é prazeroso ver as crianças crescendo, se desenvolvendo, porque a geração da Laura, que tem 30 e poucos, é de ouvir o quê? Meu Deus, parou a vida, acabou a vida, que é o que a gente escuta. Mulheres dos anos 80, dos anos 90, gente, ser mãe, acabou sua vida, você ficou burra. Que o filme, uma leitura, ele dá essa... Dá uma conotação de que a maternidade, a personagem, inclusive, que faz o contraponto ali com a Barbie, é isso, ela é mãe de uma adolescente chata, feminista, militante, que xinga a Barbie, que odeia a Barbie, que odeia a própria mãe. A mãe tem pensamentos de morte, todo o conflito do filme é por causa disso, porque ela foi a dona da boneca. Então, ela tem 40, ela foi a dona da boneca, e a vida dela é uma M hoje. Então, você tem ali, e de novo, você pega pela nostalgia, você pega pela aproximação. Sabe que uma das leis da persuasão é justamente essa aproximação. Eu te entendo, eu sei como você se sente. Muitos pregadores fazem isso também em nome da... Olha, você que está nesse momento desempregado, você que está, né, agora acabou seu casamento, você que está doente, você que está no leito de hospital, ele está falando para mim, E talvez aí está o pulo do gato do filme. A gente está pensando nas crianças, ele está falando com as mães ali. Agora, tá, nós temos aqui dois extremos que a gente tem que evitar. Um extremo é o extremo do... Você até pontuou muito bem aí, daquele fanatismo de achar que não, tudo é pecado, não pode... Eu vou viver isolado no alto de uma montanha, sem internet, sem nada. Esse é um extremo ridículo. O outro extremo é o extremo do nada é errado. Nada tem problema, é tudo coisa da sua cabeça. Tudo coisa da sua cabeça, né? Ou seja, extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Hoje, nós temos algumas mulheres que estão aí, que mandaram mensagem para mim, preocupado com as crianças, se elas pedirem para assistir ou não. É lógico que você não pode dar um sim ou não, assim, é muito difícil às vezes pontuar assim, mas como mulher e como mãe, eu queria que você me pontuasse essas duas posições aí. Como mulher que assistiu e como mãe. Se a mãe falar assim, minha filha foi crescer, vai que vira uma febre, mãe, na escola, né? E vai virar! Eles gastaram 100 milhões em marketing, faz um ano que eles estão fazendo marketing de antecipação. Esse filme é um case do ponto de vista do cinema. Mas você sabe uma coisa interessante? Eu vou te responder, respondendo também a Cristiane, que colocou assim, que falou que eu falei bobeira, porque marido não é para sempre. Filho, ninguém tira. Cris, você tá errada. Você tá errada. Marido é para sempre, sim. Só que a nossa cabeça de pecado, a nossa cabeça de eu sou empoderada, eu sou autossuficiente, tá? Me faz pensar que quando meu marido me aborrecer, eu largo ele e fico com os meus filhos. Não! Meus filhos são felizes quando veem pais se amando,
Meus filhos, e aí eu tenho uma enxurrada de estudos para te mostrar que os filhos, eles são mais seguros, são mais assertivos, são menos tendenciosos a drogas e problemas e violência, quando eles veem pais que se amam, é a base deles. Essa ideia progressista que te botaram na cabeça de que o marido não é para sempre, gente, para acabar com aquela oração, meu filho é meu filho, é isso que está fazendo a gente se diluir nesses conceitos, que soam um discurso bonitinho, a filha é para sempre, que é meu sangue, mas se eu sou bíblica, se eu tenho a Bíblia como a minha regra de fé, eu vou te dizer que não. Antes de vir os filhos, vem o casal. Por isso que um casal já é uma família. Me interromper, até para dar uma posição bíblica, a questão que os filhos são para sempre, dentro do ponto de vista bíblico, isso é correto pelo seguinte: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Aliás, no Oriente Médio, isso é tão sério que por exemplo, o filho da filha vai dar descendência para o marido dela. Exatamente, não é da família dele mais. E eu não estou criticando aqui a Cristiane, nem a conheço, nem nada, mas alguns casos, alguns casos assim de mãe que fala que filho é para sempre, ela esquece que o filho agora é marido. E ela vai para a casa da nora e começa a comportar como mãe. E ela não é mais a mãe, ela é a sogra. Agora aquela casa ali tem uma outra mulher que cuida, que é a esposa do filho. Exatamente. Tem muitos problemas de filho com sogra, de filha com... Porque os pais esquecem. É uma coisa, eu vou fazer até um elogio à minha sogra aqui, a Vanilza. Eu já comentei isso com a Laura, não sei se ela está assistindo, mas é interessante. Eu e Laura nós estamos planejando filhos, mas a gente não tem ainda, mas os nossos cunhados têm. Ainda? Né? Então, ainda eles têm. Nós temos 4 sobrinhos, né? Dois de cada lá. E a minha sogra, ela não interfere na educação dos meninos, no sentido de, não, eu criei do meu jeito. Agora quem vai criar lá é o Hugo e a Michele, é a Paulo e o Ricardo, que são meus cunhados, eles vão criar. Ela pode ter até a opinião dela, mas ela não interfere, porque ela falou, não, eu já cumpri meu papel, agora eu sou avó, não sou mais mãe. Exato. Então, assim, no emoção, o filho pode ser para sempre. Mas depois que ele casa e vai embora, se você continuar tratando como filho, por isso tem um monte de homem que não cresce. Ele tem 40 anos e continua agindo como se tivesse São 8. Os homens Barbie, né? Ele é mãe para sempre. São os homens infantilizados, porque não sabe o que é o negócio? O homem crescer implica em sustentar uma família, implica em dar conta emocional, espiritualmente de uma mulher. Ele não tem nem para ele, professor. Esse homem, ele não é responsável perante Deus, esse homem ele não se autossustenta, esse homem não dá conta do recado, se a mulher ofende ele... E eu vou contar uma coisa aqui íntima, que eu espero que você não se ofenda. A gente estava uma vez na Jordânia gravando, e um guia lá ficou de lero-lero trolando a gente, porque não queria gravar no lugar que a gente queria gravar, enfim, o famoso líder da Jordânia. E daí a Laura, esposa do professor Rodrigo, foi com a gente viu que o líder, que o guia mentiu. E ela tirou foto, mostrou o horário e falou assim, mentiu, você está atrapalhando a nossa gravação. E ele insinuou que quem estava mentindo era ela. Rodrigo, com essa estatura de 2,50 m, com a classe que Deus lhe deu, eu até brinquei com os meninos. Olha um barraco de PhD, como é que é diferenciado o barraco do PhD. Foi lá e, assim, defendeu sua esposa. A Laura estava para trás dele, assim, e ele, assim, não é que a Laura não soubesse falar, mas a posição dele como homem, como marido dela, também de defesa de caráter, de defesa física, de sustento, de tudo isso. E desculpa expor esse assunto, mas ele foi lá com muita classe e falou, não, você está falando que a minha esposa está mentindo? Ela não estava mentindo, tanto é que ela tem mais 3 testemunhas, enfim. Foi um barraco muito fino, tive o privilégio de ver de perto. Mas é isso que um homem faz também. Agora, esses homens, esses dias eu postei, deu um burburinho, que no menor sinal do perigo, ele casca fora e deixa a mulher para trás. No menor sinal de crise, eu não posso com você e volta para casa da mãe. Isso não é homem, isso é o Ken. É o Ken que é ficcionado por ter... Então, assim, a Barbie também traz um pouco disso, dessa sociedade fixada ou aficionada por ela mesma, né? Por eles mesmos. A gente não tem uma coisa maior. A família... Me uma outra coisa do filme aí. Havia 2 clássicos... A gente não ia acabar essa live? Vamos para a gente acabar isso aqui. 2 livros clássicos do passado, era Síndrome de Peter Pan e Complexo de Cinderela. Famosíssimos, nos anos 80 que esses livros foram lançados. Li fantásticos. E ali, falando do Peter Pan, é o menino que não quer crescer. Nós estamos uma geração que não quer crescer.
não quer se tornar adulto. E parece que o estereótipo da mulher que tem a Barbie também é aquela assim, que saco, eu não sou mais a menina que brincava com a Barbie. Essa fase, parece que a felicidade está sempre onde eu não estou. Quando ela é menina, ela brinca com a Barbie porque a Barbie promete que ela pode ser tudo o que ela quiser. Então, ela não está satisfeita em ser menina. Ela quer projetar sempre o futuro. Ela como piloto de avião, ela como navegadora, ela como arqueóloga, qualquer coisa, porque ela não vive a infância, é sempre projetando. Quando ela está lá como adulta, que ela viu que a metade daquilo que a Barbie prometeu não deu o resultado, ela virou uma mãe como qualquer outra mãe, ela não virou tudo aquilo que o mundo Barbie prometeu que ela seria, ela agora projeta para o passado. Quer dizer, a felicidade está onde eu não estou. Eu estou aqui, estou com saudade lá, estou com saudade daqui. E eu não quero crescer. E nessa questão de não querer crescer, ela, de certa forma, está infantilizando também algumas mulheres. Porque não quer assumir a responsabilidade da maternidade, com tudo que ela implica. E, gente, repito, não é porque o discurso aqui é machista, ninguém vai falar assim, por que não fala dos homens? É porque o filme... Porque agora a gente está falando da Barbie. O dia que lançarem, assim, Ken... A revolta, aí nós vamos fazer... Aí a gente vem falar do... Aí eu vou falar só do homem, tá bom? Ou do Falcon, que também eu quero o Falcon representava o homem, porque tinha um estereótipo, a gente pode... É porque eles não lançaram um filme ainda, mas na época o contraponto da Barbie era o Falcon. Sim, mas você tem uma história, você sabe que era uma briga de empresas, né? Era uma briga de empresa, na época, a Hasbro, que era concorrente direta da Mattel, ao ver a onda Barbie, na década de 60, lança os imagem em ação lá com os bonecos articulados. Foi um lançamento no mercado de bonecos. Eu brincava de Falcon, então era a Barbie e o Falcon, sabe? O Falcon brigava com a Barbie. Quando a gente levava o Falcon para cada das primas lá, o Falcon queria bater na Barbie, quer dizer... Exato, era o testosterona. O Ken não é, o Falcon era forte. Mas você sabe que é um negócio? Mas é essa mentalidade que a gente tem, e por isso que para mim foi muito emblemático quando ela fala assim, I don't have vagina, e ele não tem, eu não tenho vagina, e ela não tem, e ele não tem pênis. Para mim é muito emblemático. A gente já falou bastante isso sobre a questão da ideologia de gênero. Um dia a gente podia conversar mais sobre isso. Mas é porque não é sobre a sua genitália, o seu órgão sexual biológico, no final das contas. Tem a ver com uma adoração muito maior. Tem a ver com a adoração do seu próprio eu, né? Você pode ser quem você quiser, é uma falácia muito grande. Eu não posso ser quem eu quiser. Eu, hoje, uma mulher madura, com filhos, eu não posso ser quem eu quiser. Eu tenho responsabilidades diante da lei, diante de Deus, diante da sociedade. Aí eu vou pensar, poxa, mas eu fui criada ouvindo que eu podia ser o que eu quiser, que eu podia... E eu não sou. Existe uma frustração nessa crença. Lembra que eu falei do meu filho? Ele está assimilando crenças. Ele está assimilando crenças que vão ser frustradas ou não na vida adulta. Eu cresci ouvindo que eu podia ser o que eu quiser. Eu cresci ouvindo dizer que eu não tinha que depender de homem. Eu sou fruto dos anos 80, gente. Mulher trabalha, mulher de ombreira, Barbie, profissões. E daí, o que eu faço com um bebê no meu colo? O que eu faço com, no meu caso, 3 bebês no colo? O que eu faço com vidas que dependem de mim? Eu abro mão de mim mesma. Eu me sacrifico porque o amor se sacrifica. Eu abro mão das minhas vontades e por um período na minha vida eu vou cuidar, sim, de outras vidas. Mas, Fábio, você não pode deixar você... Posso, a vida da gente é feita de pausas. E existe um propósito muito maior no amor devotado que se espelha ao de Deus. Deus compara o seu amor muitas vezes com o de uma mãe. E as mães hoje estão muito frustradas indo ao cinema assistindo Barbie e pensar, poxa vida, cadê meu mundo cor-de-rosa? Estou aqui cuidando de filho. E quando você não tem a big picture na sua frente, quando você não tem um cenário maior, o propósito maior na sua frente, é mesmo frustrante uma vida normal, uma vida real, é mesmo frustrante você viver para ensinar os seus filhos, para você ser temente a Deus, para você não viver dopado de dopamina, vítima dos sentidos, escravizado pelas suas paixões. Você vai ter que sair disso para viver por outras pessoas, se entregar e se doar e olhar como por uma faísca o que Deus fez em sacrifício por você. E não é gostoso. E sem competição, porque há muitas mães que competem com as filhas, porque a filha é hoje o que ela foi ontem, e ela vê na filha a oportunidade que ela queria ter, de ter hoje 14 anos, 12 anos, 10 anos, e poder se libertar de um monte de coisa que a aprisiona. E vamos voltar àquela pergunta clássica, então, que eu fiz. Uma mulher que está nos assistindo agora, né? E aí, Fabi, se ela perguntar assim, eu quero assistir o filme... São 2 perguntas. O que você acha? Você recomendaria assistir ou não? Minha filha está pedindo para assistir.
O que você recomendaria? É lógico que não é receita de bolo, mas pelo menos alguns princípios, assim, você... Professora, eu vou ser bem sincera, eu tô cheia de perguntas disso. Quando você me convidou ontem para fazer a live, eu falei, cara, eu vou fazer porque o meu público tá pedindo muito isso, muitas mães, eu falo com mulheres, né? Meu perfil é muito de maternidade, de mãe e tudo mais. E uma delas perguntou assim, eu quero ir com a minha filha, você acha que eu devo ir? E eu respondi com 2 perguntas. Você acha que você a ensinou suficientemente bem para que ela tenha base para assistir um filme sem simplesmente engolir tudo que vai ser cuspido para ela ali? Essa é a primeira pergunta. Você acha que você está segura da educação que você tem? A segunda, você está disposta a colher os frutos que aquela influência vai ter sobre sua filha adolescente? A filha dela tem 13 anos. Já está dentro da classificação, né? Quem tem menos de 12 anos não tem nem discussão, né? Agora, quero ir com a minha filha, brinquei de Barbie, amo Barbie, tal. Você está segura da educação que você deu, dos filtros que a sua filha tem, da influência e da formação que ela tem? Você está disposta a colher as consequências que vai ter um filme desse, com a proposta, com o roteiro, com milhões de dólares investidos? O resultado disso na vida dela? A resposta é sua, eu não tenho como te dizer se você leva sua filha ou não. Eu não tenho como te dizer, infelizmente. Entendi. E eu até colocaria um terceiro elemento aí. Você já adquiriu com sua filha autoridade o bastante para dar uma opinião e ela ouvir como alguém e ela realmente... te ouvir? Porque se você também está infantilizado, eu retomo aquela questão que a gente estava respondendo ali da infantilização. A pergunta foi mais assim, mães que infantilizam os filhos, mas agora eu estou voltando também, mães e pais que são infantilizados. Ele é infantilizado de tal maneira que o filho, principalmente na adolescência, não vê mais como autoridade, vê mais como, no máximo, um irmão mais velho. E aí, porque ela está competindo com a filha, ela quer vestir as roupas da menina, ela está com inveja da menina, porque a menina tem... Hoje ela já é mãe, ela já não está mais com aquele corpo que ela tinha quando estava com 14, 15 anos, e a menina tem. Ela está segurando aqui na dieta, podendo comer nada que quer para não engordar, e a menina está comendo de tudo lá, e está magérrima, como ela era antes de ser mãe. Cheia de colágeno. Cheia de colágeno, exatamente. Então, quer dizer, ela acaba entrando numa competição, se infantiliza, e aí não tem autoridade, porque criança ouve adulto, criança não ouve outra criança, né? Então é complicado mesmo. Eu até diria aqui, meus irmãos, a Fabi fez algumas perguntas muito interessantes aí, eu vou colocar também do ponto de vista pessoal. Não quero aqui fazer puxa-saquismo, mas a Fabiana, quando eu pedi para ela assistir, eu sei que ela tem estrutura psicológica, filosófica, crítica para assistir isso e dar opinião. Você tem? Essa é a questão, você tem? Sabe? Não entendo como discriminação que eu vou dizer, mas deixe-me colocar uma comparação. Não é todo mundo que pode trabalhar com drogados na Cracolândia. Não é todo mundo. Se você é uma pessoa que está sempre com vontade de voltar para o vício, de repente você ali vai ser o lugar que você não deveria estar. Seu ecossistema não é aquele. Você não tem do controle, você está lutando para sair do crack. Eu não estou falando de alguém que venceu o vício e está usando a experiência de vitória dele para ajudar outros. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, você ainda está tentando sair do crack. Ele ainda te chama atenção, te dá gosto. Será que você é a melhor pessoa para trabalhar com drogados? É algo a se pensar, tá certo? Você não pode ver sangue, de jeito nenhum. Você vê sangue, você desmaia. Você é a melhor pessoa para trabalhar no hospital? Você tem que fazer essa pergunta para você. Então, a mesma coisa para alguns entretenimentos. Você tem condição reflexiva, intelectual de ver aquilo se posicionar e não lhe afetar? Fazer uma análise dessa? Ou aquilo vai lhe afetar? Tá certo? Então, pensa nisso. Pensa nos seus filhos também. Pensa naquela questão. E, olha, não se iludam achando que tudo é cor-de-rosa. Pegando até um trocadilho com a Barbie aqui, não veja o mundo com óculos cor-de-rosa. Sabe? Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal, e os dois lados querem você. Os dois lados querem você. Eu achei muito interessante que a Xuxa Meneghel fez uma entrevista uma vez com aquela produtora dela, eu esqueci o nome, a Marlene Matos. E a Marlene, aquele jeito escrachado, mas a Marlene, ela não tem trava na língua, ela é competente, mas não tem trava. E teve uma hora que ela falou assim, pode olhar no YouTube aí, ela falou com a Xuxa assim, Xuxa, eu te manipulei e através de você manipulamos outros.
Simples assim. E ela fala, simples assim. Eu manipulava você e, através de você, manipulava os outros. Simples assim, minha filha. Sabe? A Xuxa ficou assim. Depois ela até falou, nossa, eu fiquei assustada, que ela falou que não se arrependeu de nada e tudo, mas desculpa, eu bati palma com a Marlene, não pelo que ela fez, mas pela sinceridade com qual ela usou. Então, não pense que o pessoal vai gastar, nada é de graça, sabe? Eles vão gastar 100 milhões de dólares no filme sem a perspectiva de ganhar pelo menos... Só no marketing, 100 milhões só no marketing. Só no marketing. Só no primeiro final de semana arrecadou 334 milhões. A gente não está falando de um filmezinho na esquina não, sem... Sabe, nada é de graça. Eu quando estava lá no Egito agora, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns espertalhões do Egito. Eu estava passando a fronteira ali, chegou um camarada lá que eu já conheço. Ah, do líder, fala para os outros que tinham um grupo comigo ali de teólogos, né? Eu tenho um problema aqui que eu ganhei uma nota de 100 dólares, mas eu não posso usar a nota aqui e tudo. Eu troco a nota de 100 dólares por uma de 50. Aí eu já li Maquiavel, eu usei um pouco Maquiavel, né? Como eu estou sempre ali, eu falei com o pessoal, ele está querendo trocar uma nota de 100 dólares por uma de 50, mas o pessoal entendeu que não é para trocar, mas só para ele ficar feliz que eu mostrei. Ninguém vai trocar uma nota de 100 dólares. É lógico que aquela nota era falsa. Eu peguei o papel, a nota estava lisinha. É lógico que ele estava com a nota falsa de 100 dólares e queria ganhar uma de 50. Então, nada de graça, você está entendendo? Essas promoções aí, olha, compre 2 e leve 3. Não, na verdade, você está pagando pelos 3. Não existe esse negócio. Você entendeu? Exato. Jantar de graça, né? Compre 3 e o 4 é de brinde. Não existe isso. Não. Então, se eles gastaram isso, cuidado. Estamos num grande conflito entre o bem e o mal e os dois lados querem você. Agora depende da decisão que você vai tomar. Fabi, considerações finais, então. O que a gente pode pegar de supra-sumo de tudo isso aí como alerta para os... Agora vamos colocar os homens, pai, mãe... homens e mulheres também, eu acho que são todos aqui, né? Eu acho que a primeira coisa é isso, homens e mulheres e cristãos e pessoas... Não pensem em vocês que não falar desse assunto vai fazer com que vocês estejam isentos deles. Eu vejo comentários, toda vez que a gente fala de alguma coisa que tem a ver com a cultura pop, ou mesmo nas lives que eu faço, vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Isso é falar de Jesus. A gente fala de Jesus com tudo que a gente tem, com tudo que a gente vive. A gente não está isolado no meio do campo sem acesso a nada. Vocês estão vendo isso, as pessoas estão vendo. E talvez chegue para você uma mãe, uma família pedindo conselho sobre isso, enfim, você não vai querer assistir ou não. Não estejam isolados. Eu gosto muito da ilustração de Enoque na Bíblia, porque Enoque, professor, ele ficava muito tempo com Deus, né? A Bíblia diz que ele ia e ficava em retiro com Deus, mas ele ia de novo para o meio das pessoas para pregar. Ele se resguardava com Deus, mas ele voltava para a civilização, ele falava os assuntos que se comentava, ele comentava da comida, do filme da época, da música da época, porque não tinha como conversar com as pessoas sem saber o que elas falam. Então não pensem vocês que não falar de alguns assuntos é estar isento deles. Você não é impermeável. Você não é impermeável, você está inserido nesse mundo, saiba sobre ele, abra a tua mente. A segunda coisa é que, meu amor, um filme tão bem feito, e agora eu vou te dizer com propriedade de roteirista, um filme tão bem feito, não vem só para te divertir. Os caras não investiram tantos milhões de dólares, coloração, esgotaram a tinta rosa do mercado quando foi feito. Todos esses um ano de antecipação, não é só para te divertir, para te lembrar da infância. Não seja ingênuo. É isso. E eu dou meu último recado aqui, já que a Fabi falou com maestria para as mães que estão assistindo, para as filhas. De repente, eu sei que tem alguma menina que está assistindo aí, gente, de 10 anos, 12 anos, 15 anos, 9 anos. E deixa eu dizer para você uma coisa, você tem uma grande riqueza aí, que é o sonho de consumo de muita mulher adulta, a sua idade. Tem muita pessoa frustrada que casou e não está se sentindo amada, que tudo que ele queria, ele ou ela, ambos, é ter de novo a sua idade. A sua idade, os seus 12 anos que você está tendo agora. Então aproveite isso, não desperdice. Quando a gente tem essa idade, a gente pensa que nada de ruim vai acontecer com a gente, que o mal só acontece na casa do vizinho, que todo mundo que passou antes é um bando de retardados, só nós que conhecemos o mundo. Não faça isso, não. Tá bom? Não caia nisso. Não caia nisso. E cuidado, porque o fruto às vezes cai perto da árvore. Se você não se cuidar hoje com 9 anos, com 10 anos, salvaguardando as entradas da sua alma, os olhos, o ouvido, a boca, o coração, você vai acabar se tornando aquilo que hoje você mais detesta.
Porque muitas mães, hoje, frustradas, estão sendo exatamente aquilo que a mãe delas foi quando elas eram crianças. Então, aproveite que você tem essa idade aí e não deixe que estragam a coisa mais linda que Deus deu para você, a capacidade de escolha, de aceitar a salvação e ser feliz. Tá bem? Fabi, muito obrigado. Que venham outras lives, tá bom? Nós temos outras... Sempre vão ver pautas aí pra gente conversar. Vamos, sempre um prazer bater papo. Viu? E a gente vai se falando aí. Tá bom, professor. Obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com o teu público e falar de um assunto tão pertinente, né? Pegamos a crista da onda. Exatamente. Gente, olha, quem me segue aqui, coloca aí na tela, por favor, o perfil da Fabiana Bertotti, Fabi Bertotti, no YouTube. No Instagram é o mesmo, Fabi Bertotti? É o mesmo, Fabi Bertotti, arroba Fabi Bertotti. Tá bom? Segue lá, tem muita coisa interessante. E também o Rodrigo Silva, Arqueologia. Fabi é escritora, embora eu não possa falar do Clube do Livro, que é só uma vez por ano, mas fica atento nas redes sociais dela quando ela abrir um próximo, vale a pena. E outros projetos aí, tem livros que ela escreveu, ela tem muita dica interessante sobre família, sobre autoestima, curso de autoestima, tem uma pós-graduação que ela dirige, que é muito boa. Olha, tem muito conteúdo aí. E de Bíblia, né, gente? Vai ficar aqui nos comentários. Quer estudar a Bíblia? O melhor conteúdo... A Bíblia comentada com Rodrigo Silva. E hoje acabei não filmando, mas tá ficando lindo o museu ali. Ai, tá lindo. Eu passei lá ontem, o museu tá ficando lindo. Tá bom? Todo e você sabe, da Bíblia comentada. Conhecimento bíblico todo profundo. Mundo que é aluno da Bíblia comentada está colocando um tijolinho, tá pintaram já pro lado de fora. Você viu o jardim da Bíblia lá? Tá ficando lindo. Lindo. Eu, na verdade, até ia filmar, mas estava envolvido com outras coisas, mas para deixar o pessoal... Não, vou filmar. Vamos pedir para eles filmarem com drone, porque tá lindo, já pavimentaram tudo. Se Deus quiser, logo em breve, vai ser acesso a muitas peças de arqueologia, um museu sem igual na América Latina. E olha, e o conteúdo do curso aí vale a pena, viu? Exatamente. Além das aulas, tem as séries, tem todo o material que o professor se empenha, vai para Israel e volta, e vai para lá e volta, e grava. E todo um conteúdo. Sabe que eu fico pensando, eu estava falando pro Bertotti, assim, se as pessoas soubessem o quanto custou pro Rodrigo saber o que ele sabe, eu não questionava um minuto me tornar aluno, assim. A gente vê as pessoas que são alunos, são mais de 30, 40 mil alunos, né? Mas, assim, fico pensando, quanto tempo ele estudou na pré-escola, depois no ensino médio, faculdade, aí primeiro mestrado, segundo mestrado, e a primeira pós, a primeiro PhD, o outro PhD, os anos de arqueologia, de escavação, sintetizar isso pra gente, assim. O professor foi meu aluno, ele foi meu professor, tá, gente? Tô falando isso porque eu fui aluna física e sou aluna do Bíblia Comentada, assim. Às vezes a gente não para pensar que a gente está pegando um atalho no conhecimento da pessoa, né? E a Bíblia Comentada faz esse serviço lindamente. Parabéns pelo projeto. Faz esse projeto verdade, lindamente. Até vocês e a Laura que me convenceram isso, que eu falava muito do museu, sempre do museu. E alguns até depois concordaram, falaram assim, olha, mesmo que não tivesse um museu, a gente... já vale a pena, né? Então, gente, o sonho do Rodrigo é construir um museu. Ele só faz o curso para construir um museu, mas a gente fala, você já parou para pensar que se não tivesse museu, as pessoas queriam aprender por aprender só, tá tudo bem. E já tá valendo, né? Então, gente, olha, não conheçam só de Barbie, conheçam também de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Exatamente. Muito interessantes ali. Tá para quem estava criticando que a gente está falando de Barbie, vai lá assinar a Bíblia Comentada e vai aprender a Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva. Professor, um beijão. Obrigada. Beijão, gente. Muito obrigado. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, dado alguns nortes para vocês aí, tá bom? Porque, afinal de contas, já que falamos de Barbie, a vida não é cor-de-rosa. Não olhe a realidade com óculos cor-de-rosa. Seja realista. Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração de todo mundo aí. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.